Boa tarde, tudo bom? Voltamos hoje, após um período de recesso aí no Carnaval, a apresentar novamente a Quinta Técnica. Hoje, com a presença da nossa amiga querida Fernanda Nogueira, advogada, tributarista, que vem aí contribuir um pouquinho do seu conhecimento com a classe contábil. Fernanda, seja bem-vinda, a quinta é sua. Muito obrigada pelo convite, Fernando. Obrigada a todos vocês que vão poder participar aqui hoje ao vivo ou também acompanhar depois no formato gravado esse bate-papo. Estou lisonjeada, vai ser um prazer falar um pouco para vocês das dinâmicas, das atualidades, do que tem repercutido aí no cenário tributário e, consequentemente, na vida da sociedade, dos contribuintes e dos tributaristas. É verdade que teve muita mudança, minha amiga? É verdade, Fernando. Desde Eu o ano contei passado, aqui quase 10. primeiramente, quero dizer logo para vocês que eu sou amiga de computador, tá? Eu sou aquela advogada que sabe que sem um bom contador parceiro, a gente não consegue fazer nenhum trabalho na área tributária. Então, eu falo que eu sou uma pessoa de muita bênção, porque eu tenho a sorte de ter bons parceiros da contabilidade do meu lado que me ajudam todos os dias a operacionalizar resultado e oportunidade aqui para os meus clientes. E outra coisa positiva, não nos falta trabalho, não é, Fernando? Não é, pessoal? Não nos falta, porque todo dia acontece alguma coisa. Todos os dias tem alguma mudança que repercute no caixa das empresas, que repercute na nossa vida. E os trabalhos só aumentaram. Acredito que essa mudança ela ganhou uma intensidade maior no primeiro ano de governo do ano passado. Obviamente que a gente não vai entrar em méritos políticos, mas é fato que a gente tem um contexto hoje, um contexto com um governo que precisa fechar contas e tem algumas metas a alcançar, que são metas que, para serem atingidas, como zerar déficit fiscal, precisa aumentar a arrecadação. E, obviamente, para aumentar a arrecadação, ele vai ter que colocar alguém para pagar mais, para essa conta poder fechar. E foi por conta desse perfil hoje, desse contexto, desse cenário que a gente tem de uma tendência de se aumentar a arrecadação, que estamos vivenciando muitas mudanças na legislação, por meios especialmente de medidas provisórias. Isso tem acontecido desde o ano passado. Nos 45 do segundo tempo de 2023, tivemos outras várias legislações. E hoje o nosso objetivo aqui, o convite que o Fernando me fez, foi para tratarmos de algumas mudanças, especialmente em questões federais. Então, eu queria dividir aqui com vocês hoje, nesse tempo que a gente vai ter, mudanças que vão impactar, por exemplo, o setor de turismo e de eventos, e aí eu vou entrar nas questões relacionadas ao PERSE, questões relacionadas à reoneração da folha, questões relacionadas à limitação de compensações tributárias, e essas três mudanças, elas vieram numa medida provisória muito recente, que é a 1202 de 2023, que estamos naquele momento de aguardar o que vai acontecer. É uma medida provisória, a gente sabe que é, um ato do Poder Executivo e ela exige um requisito muito importante, que é a urgência e relevância. Então, na maioria das mudanças que a gente vê, não é um critério de urgência e relevância, por exemplo, você alterar critérios de compensação ou você revogar benefícios já adquiridos pelos contribuintes como o PERSE, mas a medida provisória ela tem sido utilizada ao bel prazer aí no sentido de se aumentar a tributação. E, além disso, outras questões também tão importantes quanto relacionadas a mudanças recentes, a principal delas, as questões relacionadas à subvenção de investimento. Tínhamos uma certa, e eu estou só introduzindo aqui, mas até o ano passado, por exemplo, quando a gente pensou em subvenção de investimento, considerando-se que tinha uma decisão de Superior Tribunal de Justiça em tema de repetitivo, nós tínhamos uma certa segurança, pelo menos no que se tocava ao crédito presumido de ICMS. Uma outra medida provisória, que na verdade já foi inclusive convertida em lei, que é a 14789,
as mudanças em relação às regras de tributação de RPJ e CSLL sobre benefícios fiscais, inclusive crédito presumido de ICMS, mudaram completamente. E aí nós temos também, se é que para não falar, Fernando, só de coisas extremamente negativas, tivemos uma decisão positiva recente que não estávamos esperando, relacionada à exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. Jamais que eu estarei aqui para falar de qualquer questão ou explicar a parte técnica, porque vocês sabem isso muito mais do que eu. Então, estou aqui para tratar muito dos aspectos jurídicos, dos aspectos legais, das perspectivas que nós vamos ter para o futuro, das mudanças, em quem vai impactar, do que a gente pode esperar. E algo que é muito importante também, que a gente não pode deixar de comentar, talvez a maior mudança de todas seja a reforma tributária. Então, a reforma tributária, PEC 45, que agora se transformou na emenda constitucional 132 de 2023, e agora começaram os trabalhos pelos grupos técnicos da reforma tributária, de regulamentação das leis complementares, que vão agora tratar de pontos que não ficaram muito esclarecidos na PEC 45, que são os detalhes em relação ao IBS, a CBS, o comitê gestor, questões relacionadas à não cumulatividade, os regimes diferenciados. O papo aqui hoje não vai ser reforma tributária, eu só queria contextualizar que a gente tem muitas mudanças. Inclusive, Fernando, já estou aqui, pessoal, me convidando para em outro momento a gente entrar na pauta de reforma tributária. Vai ser um prazer. É, Faremos mas até lá a pessoalmente, se gente Deus quiser, né? mas até lá a gente tem que se preparar, né? Porque as mudanças na reforma tributária vão vir aí. O período de transição que se espera vai começar em 2026, então tem 2024 e 2025 para regulamentar, e a reforma tributária vai mudar toda a sistemática da tributação sobre o consumo, né? ICMS, ISS, PiscoFins, IPI. Então, isso tudo vai mudar com a reforma tributária. Fernando, posso avançar? Eu não sei, eu vou olhar o chat aqui, pessoal. Pronto, eu vou Não, o deixar. chat é pelo YouTube, tá, Fernanda? O pessoal vai Pronto. falar pelo YouTube, aí à medida que eles forem comentando, a gente vai falando aqui, tá bom? Mas tu pode desenvolver os temas aí, tá? Tá, joia. Então, o primeiro ponto que eu preparei aqui para a gente conversar foi sobre o PERSE. O PERSE, que foi esse programa de tão pedido, de tanto anseio, especialmente pelo setor que foi extremamente afetado durante a pandemia, que é o setor de turismo e o setor de bares e de restaurantes. Esse setor foi extremamente prejudicado, teve as suas atividades econômicas totalmente paralisadas, e isso não por vontade própria, mas por um caso fortuito e muito maior que foi a pandemia. Então, foi um setor que sofreu muito. Desse sofrimento surgiu o programa o PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Ele está taxado na Lei 14.148 de 2021, e basicamente o que esse programa tratou foi, o benefício dele foi zerar as alíquotas de RPJ, de PIS/COFINS e de CSLL durante 60 meses, desde que atendidos alguns requisitos, como especificamente alguns quinais expressos ali na regulamentação e o cadastro. O cadastro sempre foi uma pauta que traz muito litígio, da exigência do cadastro, que é para você se beneficiar do PES. Diversas empresas aqui no escritório, a gente ajuizou impetrou diversos mandados de segurança para conseguir fazer com que as empresas tivessem esse benefício, mesmo sem o cadastro ou então com quinais que ainda não estivessem expressos. Então, aí já foi uma das grandes litigiosidades relacionadas ao PES. O fato é, esse programa está sim beneficiando muitas empresas, é um programa até então válido, vigente, onde zerava as alíquotas dos principais tributos que incidem nas empresas e que trazem uma carga tributária altíssima. Com a medida provisória que eu citei para vocês, a 1.202 de 2023, uma das alterações foi a revogação do PERSE. O governo agora veio com
com um estudo, uma análise de que existe-se uma perda de arrecadação muito grande com o PERSE. Existe-se hoje o fato de que as empresas já conseguiram se recuperar, muitas delas, e que o PERSE não seria necessário. E existe, inclusive, supostos crimes de lavagem de dinheiro acontecendo por empresas que querem se beneficiar das alíquotas reduzidas e usam isso para lavar dinheiro. Isso foi algo que saiu na semana passada. Segundo o governo, isso está sendo estudado. Existe hoje, dentro da Receita Federal, um grupo investigando se de fato isso está acontecendo. O fato é, existe uma pressão muito grande hoje para revogar esse benefício. E aí, o que que as empresas estão fazendo? É legal isso que o governo está fazendo? Não, é ilegal e inconstitucional. É ilegal por quê? Existe uma legislação complementar conhecidíssima por nós tributaristas que chama-se Código Tributário Nacional. O artigo 178 do Código Tributário Nacional expressamente fala que não se pode revogar isenções tributárias que foram dadas mediante lei e mediante requisitos específicos, como é o caso do PERSE. Então, não pode uma medida provisória, veja-se, uma medida provisória, que apesar de ter caráter de lei, ela só se converte em lei se ela for aprovada dentro do Congresso Nacional. No Código Tributário Nacional, expressamente se diz que não se pode revogar uma isenção tributária que foi dada mediante lei e com condições específicas, como é o caso do PES, que foi lei, que teve os critérios de KNAI específico, de cadastro. Então, aqui a gente já vê um critério de ilegalidade. Quando a gente pensa em segurança jurídica, ato jurídico perfeito, em direitos que a própria Constituição te dá, isso esbarra na constitucionalidade. Então, o que que acontece? Tem muitas empresas hoje impetrando o mandado de segurança, impetrando seu mandado de segurança para manter o benefício do PERSE. Eu não sei se o Fernando tem conhecimento aí no Maranhão, se as empresas já estão entrando no estado de São Paulo. O meu escritório fica em São Paulo. Nós estamos impetrando, já conseguimos algumas decisões positivas e tocamos especialmente neste mérito de ilegalidade e de inconstitucionalidade de revogação. Você não pode dar um tempo de 60 meses, condicionar os requisitos e você tirar dentro, antes que se completem esses 60 meses, um direito adquirido. Então, você esbarra na segurança jurídica, você esbarra na confiança que nós, sociedade, precisamos ter, pelo menos na parte constitucional e na parte da legislação, e aqui eu falo de uma lei complementar, que é o Código Tributário Nacional. Você quer falar, Fernando? Na verdade, Fernanda, aqui no Maranhão, as empresas desse segmento, na sua grande maioria, são optantes pelo Simples Nacional, né? Ah, sim. Que- Eu acho uma injustiça também desse programa, tá? Ela foi criada só por grandes e pequenos, que realmente sofreram na pandemia, que fecharam suas portas, que tiveram que fazer prorrogação de pagamento de imposto, que tiveram que fazer prorrogação de pagamento de férias, antecipação. Então, o pequeno ficou de fora, como sempre, né? E uma coisa que aconteceu, Fernando, é bom que você tocou no Simples Nacional, as empresas saíram do Simples Nacional para se beneficiar do PERSE. Muitas delas. A gente teve, além desses critérios, uma vedação que para você aderir ao PERSE, você não poderia estar no Simples Nacional. Como fica agora, por exemplo, Fernando, as pessoas que saíram do Simples para ir para um regime para se beneficiar do PES e perderam o benefício que é o do Simples Nacional, que é a maioria das empresas. Então, a gente tem esse outro ponto na hora de se pensar na própria revogação do benefício. E outra, Segurança existiram. jurídica, né? Exato, exato. Então, quando a gente pensa, agora não é o momento. Foi-se dado o benefício, foi-se dado a potencialidade de você usufruir disso. Tem pessoas que usufruem disso e que realmente estavam em condições ruins, em condições de perda de atividade? Tem. E a gente sabe que tem todo tipo de empresa. A gente sabe sim que tem pessoas que estão se beneficiando enquanto não precisariam disso, e isso distorce, né? Você coloca as pessoas que deveriam estar em situações de igualdade em situações desiguais,
porque uns acabam se beneficiando de forma indireta do programa sem estar precisando. Mas existem pessoas que de fato precisam disso e contavam com isso e fizeram um planejamento durante esses 60 meses para não pagarem os tributos de RPJ, CSL, PIS e COFINS. Então, agora existe essa corrida, o litígio, para você que quer se manter no benefício. A medida provisória, os efeitos dela só vão valer a partir de abril, porque a gente tem os princípios hoje de anterioridade, de noventena, então só é para valer a partir do dia 1º de abril, só que a gente precisa de uma aprovação no Congresso Nacional para fazer isso de fato virar lei. Então, essa briga que fica, né, Fernando, de Congresso, o Arthur Lira, por exemplo, já se mostrou totalmente em pé de guerra nesse aspecto, né? Vamos ver aonde vão as barganhas aí para o projeto continuar ou não. Sinceramente, a minha percepção é que vai se manter o programa PES, que isso não vai ser convertido em lei, mas daí a gente precisa ver como vai ser para frente. O segundo ponto que eu queria tocar aqui com vocês é um ponto que mudou da medida provisória também 1202 de 2023. A medida provisória 1202 de 2023, além da revogação do benefício do PES, ela traz a questão relacionada à reoneração da folha e as mudanças que hoje o governo federal se propõe para reonerar a folha. Nós não temos folha onerada desde 2011. E muito recente, no ano passado, o Congresso conseguiu aprovar, por maioria absoluta, mais de 580 votos, a prorrogação até 2027. E aí foi o momento que começou. Eles votaram, maioria absoluta do Congresso, presidente Lula vetou. Congresso derrubou o veto e aí o governo federal veio e colocou uma medida provisória, que é a 1202, tratando de reoneração da folha. E faz isso como agora? Mudando. O que é a desoneração da folha? Na desoneração da folha, nós temos 17 setores beneficiados que pode, ao invés de recolher a contribuição previdenciária patronal que incide sobre folha na alíquota de 20%, substituir essa contribuição previdenciária por uma alíquota sobre a receita bruta que vai de 1 a 4,5%. Isso beneficia uma série de setores, até separei aqui para vocês. Ah, aqui. Quais os tipos de setores que são beneficiados pela desoneração da folha? Construção civil, calçados, call center, confecção e vestuário, têxtil, comunicação, proteína animal, fabricação de veículos e carroçarias, construção de obras de infraestrutura, máquinas e equipamentos, transporte rodoviário coletivo, transporte rodoviário de cargas, transporte metroferroviário de passageiros, projetos de circuitos integrados, tecnologia de comunicação e tecnologia da informação. Todos esses setores hoje são beneficiados pela desoneração da folha. O Congresso votou ano passado para manter essa desoneração até 2027. E aqui a gente entra num ponto que é o ponto. Imagina você que é empresário, imagina você que hoje você tem uma indústria, você tem uma construtora, você tem uma empresa de calçados e você tem uma folha imensa. Sabemos que o custo de folha é muito alto, que as contribuições que incidem sobre folha, como contribuição previdenciária patronal, como contribuição de terceiro, elas oneram e muito o custo do empresário para manter o processo produtivo dele. Por isso que existe essa desoneração da folha hoje, para que isso permita também que um menor custo tributário possa ser aquele valor que o empresário precisa para contratar mais mão de obra. Então, a ideia da desoneração de folha é você reduzir o custo para o empresário e você ter, especialmente, um momento onde ele possa contratar mais pessoas. Isso melhorar o quê? A economia do país, o emprego do país. Então, isso existe hoje dentro do nosso cenário. E qual que é o cenário hoje? O governo federal precisa de dinheiro, quer reonerar a folha. E quer reonerar a folha fazendo de que forma? Quais são os próximos passos dele? Aqui, deixa eu só
separar aqui para vocês. Um minutinho. Qual que é o novo modelo de desoneração proposto pelo governo? Escalonamento de alíquotas considera dois grupos diferentes. O primeiro inclui 17 atividades listadas pelo CNAE, entre elas as de transporte, rádio e televisão aberta. O segundo grupo abrange 25 atividades, como edição de livros, jornais, revistas, fabricação de artefatos de couro e construção de rodovias. No primeiro grupo, em vez de pagar a alíquota cheia de 20% de contribuição previdenciária, as empresas começam pagando uma alíquota de 10% em 2024, que aumentará progressivamente até 17,5% em 2027, para então voltar ao patamar de 20% em 2028. No nosso segundo grupo, temos uma alíquota que começa com 15% em 2024 e chega a 18,75% em 2027, também retornando ao patamar de 20% em 2028. O texto define ainda que essas alíquotas reduzidas serão aplicadas somente o salário de contribuição do segurado até o valor de um salário mínimo. Dessa forma, será aplicada a alíquota de 20% de contribuição previdenciária para o valor que ultrapassar esse limite. Vejam as mudanças. O que passar de um salário mínimo e as pessoas que receberem mais de um salário mínimo dentro de uma folha de uma empresa que vai ter diversos tipos de valores de salário. Então, se passar de um salário mínimo, cobra os 20%. Então, a ideia é esse escalonamento de alíquotas progressivas. Então, isso vai aumentar, obviamente, a carga tributária de empresas de todos esses setores. Isso, obviamente, prejudica muito o país, prejudica muito o emprego, prejudica muito as atividades econômicas. Como é que isso está agora? A reoneração da folha também nessa medida provisória. Isso é para já ter os seus efeitos imediatos, mas vai precisar ser convertida em lei. Sempre lembrando dos atendimentos aos princípios, onde você não pode ter a cobrança de um tributo no mesmo ano em que a lei tenha sido publicada. Temos algumas exceções dentro da legislação de efeitos imediatos, mas aqui em todos a gente vai precisar dessa conversão em lei. E aqui vai depender bastante da conversa, do diálogo que o Congresso vai ter com o Executivo Federal. Então, o ponto de reoneração de folha que eu queria tratar com vocês era esse. Mas essa medida provisória. Oi, Fernando. Tranquilo, pode seguir. Sim. Tranquilo. O que eu queria avançar com vocês agora é que a medida provisória 1202, ela não acaba por aí. Nós tivemos a revogação do PS, tivemos a reoneração da folha e temos também os limites às compensações tributárias. E é impressionante. Eu acho que para quem começou a trabalhar com exclusão do ICMS, da base de cálculo lá muito antes, até do próprio julgamento ali em 2017, acho que fica impressionado como é algo que tem os seus efeitos e que parece que não vai acabar até hoje, né? Nós vemos muitas repercussões da famosa tese do século, que todos nós conhecemos, que todos nós trabalhamos, que deixou muito tributarista rico, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Sabemos o impacto que a tese do século foi para os cofres públicos, e é até hoje, né? Um tremendo impacto, porque foram bilhões e bilhões de reais que precisaram ser devolvidos para as empresas e que hoje são compensados. Eu queria falar uma coisa que vocês, bem rápida, técnica da parte jurídica, que é essa questão do mandado de segurança, para a gente começar a falar de compensação. Quando nós decidimos impetrar um mandado de segurança ou fazer uma ação ordinária, as principais estratégias que a gente define eu vou impetrar um mandado de segurança porque ele é um rito mais célere, eu tenho custas processuais mais baixas, eu não tenho a condenação dos honorários de sucumbência, então essa é uma das grandes vantagens do mandado de segurança. Imagina que você está indo para o judiciário e você quer discutir algo que você não tem tanta certeza. E aí você não quer oferecer a oportunidade para o seu cliente,
e ainda correr o risco de perder a ação e no final ele ainda ter que pagar os honorários. Então, nesses casos onde a gente está trabalhando com algum tipo de demanda que existe uma certa insegurança, e na verdade hoje em dia quase tudo dá insegurança, nós impetramos o mandado de segurança. E no final ele não é, a pessoa não tem que pagar esses honorários. Mas essas são as vantagens do mandado de segurança. Mas o mandado de segurança ele é um instrumento que ele só autoriza você a compensar crédito após o trânsito em julgado. Ele não te autoriza, por exemplo, a pedir a restituição via precatório. Então, todo mundo que faz impetra mandado de segurança para questionar um direito de um crédito ou a recuperação de um tributo nos últimos 5 anos, e ela tem esse direito reconhecido, quando transitar em julgado, eu pego essa decisão, eu peço a minha certidão de trânsito em julgado e eu vou fazer o quê? Habilitar o crédito na Receita Federal. Para a Receita Federal homologar, deferir, na verdade, o meu pedido de habilitação, e ela tem 5 anos para poder homologar. O mandado de segurança é assim. Quando eu faço ação ordinária, por exemplo, uma ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário, uma ação ordinária me dá dupla opção. Ela me dá tanto a possibilidade de compensação via habilitação de crédito na Receita Federal, como ela me dá a via do precatório. No mandado de segurança, é obrigatório que eu desista da execução do título judicial que aquela decisão me deu para eu poder habilitar. Então, eu desisto disso. Eu desisto disso para dizer, olha, eu desisto de executar, desisto de pedir por precatório porque eu quero habilitar o crédito na Receita Federal. Isso é o que está na lei. A lei me disse que eu poderia desistir de executar, de pedir dinheiro para fazer por meio da compensação. Pessoal, sempre existiu-se uma segurança em torno disso. Quando você oferece uma possibilidade para o seu cliente, você vai dizer para ele: olha, vamos optar pelo mandado de segurança por isso, por isso e por isso. Vamos optar pela ação ordinária por isso, por isso, por isso. Mas agora o que que a gente tem? Um cenário onde o governo querendo arrecadar por meio de medida provisória, ele limita agora a compensação do crédito tributário que eu consegui através da minha ação que transitou em julgado. E como é que hoje ele faz isso? Quero colocar aqui para vocês as premissas que hoje estão vigentes por meio dessa medida provisória, que é a possibilidade do governo agora restringir a compensação do que transitou em julgado. E fez isso especialmente por conta da tese do século, para limitar as compensações que hoje as empresas podem fazer decorrente desses créditos tributários. Quero colocar para vocês, em resumo, algumas premissas das mudanças que a limitação está trazendo. A limitação alcança todas as declarações de compensação transmitidas a partir de 5 de janeiro de 2024, data da publicação da Portaria Normativa 14 de 2024. Independente, pessoal, de a compensação dela já estar em curso, tá? Olha isso. O limite é calculado por processo de habilitação do crédito decorrente de decisão judicial. 3. O limite. Ops. 3. O contribuinte poderá atualizar e utilizar todo o seu crédito até que seja totalmente exaurido. E aqui a gente tem um ponto importante que vale a pena já ressaltar. Existe, o fisco, ele tenta restringir, dizendo que você tem 5 anos para homologar e que você também tem 5 anos para usar o crédito. Isso é uma discussão que gera muito litígio. Tem empresas que precisam de mais anos para poder. A lei complementar, o Código Tributário Nacional, só fala que você vai ter 5 anos para pedir a homologação, mas não 5 anos para que todo o crédito seja compensado. E aqui vem essa mudança. Essa mudança que é no sentido de o contribuinte poderá atualizar e utilizar todo o seu crédito até que seja totalmente exaurido. Esse é talvez um dos únicos pontos positivos que a gente veja aqui nessa MP. Quarto ponto,
Caso a compensação em determinado mês tenha sido inferior ao limite, não é possível somar a parte não compensada para aumentar o limite nos meses subsequentes. Por esse motivo, os créditos iguais ou superiores a 10 milhões que, em razão da limitação de compensação, não puderem ser compensados no prazo de 5 anos, poderão continuar a ser compensados após esse período. E quinto, será considerada não declarada a compensação que ultrapassar o limite mensal previsto, com cobrança imediata de débitos acrescido dos encargos legais cabíveis. Vejam isso. Se você passar a compensação, se você passar do limite de compensação, eles vão cobrar como se o tributo fosse devido. Veja, é um aumento indireto de carga tributária, o que não pode ser feito por meio de medida provisória, mas só de lei. Então, vejam, são uma série de fragilidades, uma série de situações onde o governo tem criado contextos para aumentar caixa para ele, precisando arrecadar mais, e isso está prejudicando o das próprias empresas. Então, uma só medida provisória, numa tacada só, o governo alterou questões relacionadas a um programa que está beneficiando muitas empresas, que é o PERSE, alterou os limites de compensação tributária. Quando você restringe as compensações tributárias, indiretamente você está aumentando o tributo, especialmente as empresas que já contavam com isso para fazer abatimento, para diminuir os seus valores de débitos a pagar. Então, isso compromete completamente o caixa das empresas e a gente tem a reoneração da folha. Com três decisões numa mesma medida provisória, o governo traz todo esse cenário hoje de alterações na legislação. Fernando, está tudo bem aqui? Tem perguntas ou não? Posso ir continuando? Até agora não, pode continuar, que o assunto é interessante. É, maravilha. Então, vamos lá. Foram essas três em relação às medidas provisórias. Mas agora eu quero trazer para vocês, para não ficar aqui falando que só a Fernanda veio aqui hoje só para falar das mudanças ruins da postura, de aumento de arrecadação, não aconteceu nada de positivo para os contribuintes. Aconteceu, pessoal, aconteceu uma decisão muito positiva que não era esperada. Eu não sei aí se os meus amigos da contabilidade estavam esperando ou não, se já estavam contando como derrotados ou não, que foi uma questão que vem aqui mais uma vez puxando da tese do século. O que que a tese do século nos definiu, né? Para quem não abusa de falar disso. O ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, porque o ICMS não se acrescenta no patrimônio da empresa. Ele é um mero ingresso que ele só transita pelos cofres, mas ele é repassado para o Estado. Acabou, a decisão foi essa. E a gente sabe que existem inúmeras teses, filhotes, inclusive eu quero comentar com vocês hoje como está isso, né? Exclusão de ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, exclusão do PIS e da COFINS, da própria base de cálculo do PIS e da COFINS, como que estão essas teses, filhotes, né? E aí, quando a gente pensa, fala, não, isso está tudo perdido, considerando-se o cenário que a gente tem hoje de muitas decisões contrárias hoje para os contribuintes. Isso é estatístico, né? A gente perdeu bem mais do que ganhou, nas decisões que chegaram para as cortes julgarem, tanto o Supremo Tribunal Federal como a Superior Tribunal de Justiça. Mas, pessoal, o nosso trabalho como tributarista, sendo tributaristas estratégicos, consultivos, a gente não vai desistir. A gente não vai simplesmente dizer, ah, mas o cenário hoje é esse. Hoje, o Supremo Tribunal Federal só julga contra, o Superior Tribunal de Justiça também. Até o que a gente achava que tinha assim, um certo grau de segurança, tudo mudou hoje, né? Eles conseguem mexer até no passado, e assim a gente viu, por exemplo, a possibilidade da quebra automática de decisões com trânsito em julgado se mudar a jurisprudência, mas é o nosso papel, enquanto tributaristas estratégicos e consultivos, fazer planejamento, encontrar a melhor estratégia para reduzir a carga tributária
dos nossos clientes para encontrar meios lícitos e legais, e isso faz parte. Então, assim, a gente não pode dar uma causa no tributário como perdida. Então, eu falo, não deixe de impetrar os seus mandados de segurança, de fazer as parcerias aí com os advogados, até porque os advogados precisam dos contadores para fazer o operacional, que é a parte do levantamento de valores, do cruzamento de informações, entregar os números, né? Até porque nós precisamos de números. Não adianta eu ir para o judiciário questionar um direito se no fundo aquela empresa nem pagou. E como é que eu vou saber se a empresa pagou? Eu vou saber com os documentos da empresa, o que ela declarou, e quem sabe disso são os contadores. Então, não desistam de uma possibilidade. As teses filhotes hoje, a exclusão de ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não desistam. E eu falo não desistam porque estávamos dando como perdida a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. Fernanda, mas eu até concordo em parte, porque realmente, se você pensa na sistemática de substituição tributária, não é o substituído que paga o ICMS. Quem pagou foi o substituto tributário lá no outro personagem da cadeia. Então, na verdade, a gente não tem esse pagamento, esse ICMS, a gente não tem nem como tirar isso. Mas isso, pessoal, como o STJ entendeu, é custo. É um custo que é repassado, sim, para o substituído tributário. E sentindo-se como custo, foi esse o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Deve ter, prevalecer o mesmo entendimento que foi dado ali para se entender que ICMS não se incorpora à base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, a gente tem uma situação, e vejam, decisão de Superior Tribunal de Justiça, recurso especial, efeito repetitivo. É o momento da gente colocar a mão na massa. É o momento da gente agora ajuizar as nossas ações ordinárias, impetrar os nossos mandados de segurança, fazer conta, né? Mostrar aí para o nosso cliente, especialmente aqueles que comercializam, que tem o custo do ICMS-ST, para poder se beneficiar disso. E aí o interessante no tributário, pessoal, é que uma coisa ela puxa a outra. A gente pensa é, na exclusão do ICMS-ST, e aí você pensa, ok, e o ICMS-ST na minha nota de entrada? Né? E esse ICMS-ST, ele vai ser considerado custo, né? Eu considerei ele como custo para ele me dar crédito. Isso vai entrar, por exemplo, no meu crédito de PIS e COFINS, aí é um julgamento que vai entrar de Superior Tribunal de Justiça também, já foi afetado para recurso especial, vai ser julgado. Não faz muito sentido, vejam, se eu estou dizendo que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, óbvio que, por exemplo, o ISS deveria compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Seria a mesma lógica, não? Seria interessante que a gente tivesse algum grau de previsibilidade para dizer que é a lógica. Se o ICMS não compõe o PIS e a COFINS, obviamente o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, também não está na base de cálculo do PIS e da COFINS. Só que quando houve esse julgamento do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, tratou-se, acho que foi Alexandre de Moraes que citou a Lei 12973. A Lei 12973 de 2014, hoje, expressamente fala que se inclui-se na Receita Bruta os tributos. Então, a gente tem hoje uma legislação que expressamente diz, diferente de antes, quando a gente discutia ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, não existia ainda essa legislação, a 12973 de 2014, que expressamente falava da inclusão dos tributos. Então a gente tem um cenário diferente, mas se a gente fosse pensar em lógica de algo que demorou tanto tempo para ser julgado, o ISS não tem que estar na base de cálculo do PIS e da COFINS, assim como o PIS e a COFINS não tem que estar na base de PIS e da COFINS, e nenhum tributo deveria estar na base de cálculo do outro. Isso é uma coisa que a reforma tributária promete resolver, essa incidência por dentro de tributos que tornam o sistema extremamente complexo. Então, a gente tem uma decisão positiva, que eu quero que desse quadrinho aqui que eu abri para vocês, só para falar de tese do ICMS-ST, que é a exclusão do ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS. Fernanda, quando eu tenho uma decisão como essa,
em recurso especial, eu já posso fazer isso de forma administrativa ou eu vou precisar ajuizar uma ação? Aí aqui a gente tem uma coisa importante que eu queria comentar com vocês, contadores. Inclusive, se vocês tiverem interesse, me avisem. Eu tenho uma plataforma educacional hoje, que é a TNP Educação. A TNP Educação traz treinamentos muito legais. A gente tem muitos contadores hoje para trazer para os contadores essa visão mais do jurídico, que faz parte do nosso dia a dia. O que é uma liminar, o que é um mandado de segurança, quando eu posso compensar, o que que limita. É, questões relacionadas a, ok, o que é um recurso especial com efeito repetitivo? Isso faz algum efeito dentro da minha empresa? Se isso foi julgado assim, eu já posso fazer, ou eu tenho que ajuizar uma ação? Então, tem muitas questões relacionadas a essa parte jurídica, assim como nós, advogados, precisamos entender muitas questões que não são relacionadas ao nosso mundo, por exemplo, a gente precisa saber o que é um SPED, o que é um FD, o que é uma nota, a gente precisa saber, porque senão a gente vai conversar com o contador. É por isso que contador não gosta de advogado, né, Fernanda? Eu sei disso, porque advogado normalmente não sabe nada disso. Chega lá todo metido, né, querendo falar juridiquês, querendo falar disso, disso, e não sabe nem o que é um XML, nunca viu um XML, né? Então, assim, é o nosso papel. Assim como é interessante para aquele contador que quer logo destroçar um advogado que chega lá todo na pose, dizendo assim, não, mas não dá para. Porque tem muita, é tão importante contador saber parte jurídica, que na hora que vem um advogado falar assim, olha, eu consigo uma liminar aí para você, e com essa liminar a gente já pode, por exemplo, reduzir aqui a tua carga tributária. Jamais façam nada com uma liminar. Uma liminar, ela é uma decisão inicial que ela pode ser revertida pelo juiz e você vai ter que pagar ainda, ela retroage os efeitos dela, a data que ela foi deferida. Então, ninguém faz nada com liminar, né? Você só faz coisas dentro da empresa, só repercute algo tributário quando você tem uma sentença, ou quando você tem uma decisão definitiva. Então, é muito importante que os contadores tenham essa visão estratégica e tenham esse conhecimento também de muitas questões relacionadas à parte jurídica. Então, desculpa, é o momento da gente olhar para as oportunidades. Essa decisão da exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS foi julgada em recurso especial, com efeito repetitivo. Ela não te dá o direito de já fazer isso, você vai ter que ajuizar uma ação ordinária ou impetrar o seu próprio mandado de segurança, e aqui é hora de fazer cálculo, porque ela faz, apesar dela fazer um efeito para todos os tribunais, e em tese deveria fazer um efeito para a própria administração federal, por exemplo, Receita, os fiscos, muitas vezes os fiscos não fazem o que está decidido em repercussão geral ou em recurso especial, ainda que tenha efeito repetitivo. É nesse momento que você tem que analisar se vale a pena você entrar. Ou então, pessoal, tem muitas coisas hoje que estão pacificadas, que a própria Procuradoria da Fazenda Nacional, por exemplo, já nem recorre, já nem contesta, que a própria Receita Federal concorda por meio de soluções de consulta. Aí você não precisa ir para o judiciário, né? Aí você simplesmente precisa só pegar os entendimentos que foram pacificados em Superior Tribunal de Justiça, em Supremo Tribunal Federal, e fazer isso de forma administrativa. Mas veja, tudo exige estratégia. Tudo exige que seja analisado, desde a parte de obrigações, de documentos, como a parte das estratégias, porque sem estratégia a gente não vai conseguir operacionalizar o resultado lá na frente. Então, eu queria fechar essa parte aqui com vocês para passar para um outro ponto que é muito interessante também, de mudanças. Vejam quantas mudanças eu já falei aqui hoje. E eu estou falando num espaço de tempo aqui de 6 meses, talvez. 6 meses a gente está falando em inúmeras mudanças e movimentações no cenário tributário que estão impactando a empresa. E isso tudo é oportunidade tributária, né? A gente está aqui para vender serviço, a gente está aqui para mostrar para o nosso cliente das oportunidades, a gente está aqui para ganhar, né, pessoal? Cliente feliz ganhando, reduzindo carga tributária, tributarista feliz ganhando também. Então, isso é uma coisa muito importante. E para fechar aqui essa apresentação, eu queria comentar com vocês de algo que tem trazido muita discussão, né? Que realmente deixa evidente que a gente vive uma completa insegurança jurídica, que são as questões relacionadas às modificações na tributação das subvenções de investimento.
Isso sempre foi muito discutido. O que é subvenção de investimento, o que é que não é, o que era subvenção de custeio, o que se poderia tributar ou não. Diante de tantas discussões, chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça um contexto onde seria o momento do tribunal, da Corte Superior, esclarecer para a gente o que era uma subvenção de investimento ou uma subvenção de custeio ou um benefício fiscal. E por que essa discussão ganha tanta relevância? A gente sabe que tem determinadas cidades, regiões, que elas demandam por terem investimentos, por elas terem benefícios, por serem cidades mais carentes, por serem cidades com menos recursos. Por exemplo, as cidades do Nordeste, né? A gente está no Nordeste, estou aqui no Piauí, vocês estão aí no Maranhão, cidades do Norte e Nordeste, que são cidades mais pobres, né, que é uma população de baixa renda, que tem índices de desenvolvimento humano baixíssimos. Então, as empresas, para elas terem estímulos, para elas terem implantados empreendimentos econômicos, estimulados empreendimentos econômicos, elas precisam de ajuda, e ajuda de Estado, ajuda governamental, ajuda de Estado, ela precisa. É pelo fato de precisar que muitos estados concedem benefícios fiscais para essas empresas. Benefícios que acabam reduzindo a carga tributária e possibilitando que empresas consigam estimular a sua atividade econômica, a sua atividade produtiva. Isso sempre aconteceu. Mas existia-se diferenças entre tipos de benefícios, por exemplo, crédito presumido de ICMS, ou reduções de base de cálculo, ou isenções fiscais, ou programas de incentivo. Tudo isso são benefícios fiscais. Um dos benefícios fiscais que os estados sempre dão para as empresas são os créditos presumidos de ICMS, né? Que é aquele crédito diferente, vocês contadores sabem até muito mais do que eu, é aquele crédito fictício, né? Que é criado para a empresa, é um crédito, que ele não aparece nem por conta da produção, ele aparece como um estímulo mesmo que o próprio estado está dando. E nesse estímulo que é dado, existe-se uma discussão entre dois entes que deveriam ser independentes, e de um lado está a União e de outro está os próprios estados. Vejam que não faz sentido nenhum um estado dar um benefício fiscal, e ele é um ente político, público, com a sua própria autonomia, o estado pode fazer isso, ele é independente da União para fazer isso. E a União vem do outro lado e tributa esse incentivo, esse benefício que o Estado deu. E aqui você esbarra em algo que foi essa discussão, né, que ganhou um contorno relevante no Superior Tribunal de Justiça, que é uma questão de pacto federativo. No pacto federativo, você não pode ter um poder interferindo em outro. Essa questão chegou no STJ. O STJ teve um momento de tratar o que era subvenção de investimento ou de custeio. Naquele momento, ele tratou subvenção de custeio e investimento como a mesma coisa, explicando que os critérios que estavam ali na 12973, artigo 30, que tratava de requisitos para poder você fazer jus à exclusão desse crédito presumido, né, desses incentivos e benefícios. Quando estava ali, o próprio STJ teve o seu momento de explicar. E o que foi que o STJ explicou em recurso repetitivo, tema 1182? Crédito presumido de ICMS deve ser excluído da base de cálculo da tributação de RPJ e CSL, sem nem que seja atendido nenhum requisito por respeito ao pacto federativo. Se o Estado deu, o Estado deu. A União não pode vir lá e tributar. Já para outros benefícios, como redução de base de cálculo, redução de alíquotas, outros incentivos, deveria atender aos requisitos do artigo 30 da 12973 de 2014, que trata, por exemplo, ali da parte
contábil de colocar como reserva de lucros. Então, pessoal, existia-se uma questão técnica, existia-se uma questão de pacto federativo, uma diferença entre o que era crédito presumido de ICMS e outros tipos de benefícios fiscais. Isso ficou decidido. Aí o governo veio, final do ano passado, Lei 14.789, revogou a Lei 12.973, o artigo 30 que tratava dos requisitos. E agora, pessoal, não tem nenhuma coisa é outra. O governo criou novos critérios. Nos novos critérios, eu vou até colocar aqui para vocês rapidinho. É, opa, um minutinho. Aqui. O que que se traz agora? O que que o governo trouxe para a gente? Ao passo que a normativa anterior veiculava a presunção legal de que os benefícios fiscais se qualificavam como subvenção para investimento, que está no artigo 30, parágrafo 3º, e, portanto, submete-se à isenção de RPJ nas condições que impunha. Agora, o que que tem? A nova legislação impõe a plena incidência de RPJ e CCL sobre os benefícios fiscais, possibilitando que, nos casos em que haja o preenchimento dos requisitos específicos e restritivos para a sua qualificação como subvenção para investimento, o contribuinte apure um crédito fiscal de 25% calculado sobre a depreciação de investimento correlado à subvenção. Reduz, pessoal, a velocidade da subvenção do aproveitamento do crédito, alongando ele no tempo. Vejam, reduz completamente a capacidade hoje das empresas de se beneficiarem com essa redução de carga tributária por meio do recebimento desses benefícios fiscais. Então, a gente tem hoje uma lei nova, isso é lei já. Nós temos uma decisão de Superior Tribunal de Justiça anterior, e nós temos agora aquelas situações onde empresas que já vinham questionando isso no judiciário, questionaram no judiciário, tiveram, por exemplo, decisões com trânsito em julgado. Como fica agora com essa nova legislação? Considerando-se que hoje existe a possibilidade de quebra automática de decisões com trânsito em julgado, em mudança de jurisprudência, em mudança de legislação. Então, a gente tem hoje um contribuinte, uma empresa, que precisa fazer uma verdadeira escolha de Sofia. Ou impetra, por exemplo, um mandado de segurança para agir preventivamente, ou ela espera a Receita Federal vir com a sua artilharia, no sentido de ver se a empresa está cumprindo os requisitos legais e proceder à própria fiscalização ou autuação. É nesse momento aqui que vem essa nossa postura estratégica de definir, de avaliar o custo, o impacto na carga tributária, o benefício que está sendo perdido e os riscos lá na frente. E aqui, pessoal, a gente sempre tem que pensar quando a gente toma qualquer decisão, que quando a gente trabalha com fisco, a gente tem que medir muito bem, porque todos os atos do fisco, da Receita Federal, gozam de presunção de certeza e legitimidade. Então, se ele autuar, você que vai ter que discutir, você que vai ter que fazer impugnação, você que vai ter que, se precisar, levar até o CARF, não deu certo no CARF, levar até o judiciário, mas tudo que a administração fala goza de presunção de certeza e legitimidade. É você que vai ter que correr, se virar nos 30 para falar que ela não está certa. E a gente sabe que, aí, sabemos que se vem uma atuação e a gente não se defende, não recorre, isso acontece o quê? Vira um débito, vira uma inscrição em dívida ativa, vira uma execução fiscal, vira uma série, protesto, uma série de dores de cabeças para a empresa. Por isso, mais uma vez, eu volto nesse momento. A gente precisa ser estratégico. A gente precisa ser consultivo, a gente precisa colocar as nossas habilidades técnicas para definir as melhores estratégias e para a gente estar preparado para isso. O que está acontecendo? Vocês estão vendo, o cenário é esse. Esse é o nosso cenário atual. E o nosso papel hoje é olhar para todas essas situações, olhar para todas essas mudanças e buscar o melhor caminho para manter no que a gente puder uma carga tributária melhor para o nosso cliente, para recuperar o que a gente pode recuperar. Fernando, se tem um monte de coisa, não sei se está bom para você, para o Vamos pessoal. lá, vamos lá. Já tem aqui algumas coisinhas para a gente falar. Eba, vamos lá. O Wilson.
A palestrante possui escritório em qual estado? Maranhão mesmo? Queria os contatos. No final, tu deixa aí, tá, Fernanda, com os contatos. Deixo. O Passa meu para a escritório. Rafa, tá? Tá, Vamos lá. Mas pode falar. Fala um pouquinho tá. do seu serviço, do seu trabalho. Oi, Wilson, tudo bem? Eu sou uma piauiense com alma maranhense. Eu morei 7 anos no Maranhão. Eu me formei no Maranhão, na verdade, mas eu moro há 11 anos em São Paulo. Meu escritório é lá, mas eu atendo clientes de todo o Brasil. Graças a Deus, essa pandemia hoje nos permite fazer trabalho remoto. Hoje, tudo no judiciário e na Receita e no físico, é tudo eletrônico. Então, se você precisar dos nossos serviços, me contate. Vou deixar aqui o meu contato de e-mail, que aí lá eu passo o meu contato pessoal para você, tá bom? Pronto. A Janete Cardoso de Oliveira. Para a prestação de serviço tributada pelo lucro real, a retirada do ICMS-ST da base do PIS e COFINS causou um impacto negativo, porque o crédito na entrada da compra de insumos foi reduzido. Uhum. Mas aqui é uma outra situação. Isso já existe, né? Exato. Exato, Essa Fernando. Eu até comentei exclusão, isso. Eu até né? comentei isso. Não, essa decisão do ICMS-ST, ela foi na saída. Ela não foi ainda nessa nota de entrada. O Superior Tribunal de Justiça ainda vai decidir se esse crédito de PIS e COFINS relacionado ao custo de ICMS-ST, se isso vai dar crédito ou não. Mas eu lembrei, eu acho que o ponto que ela está tocando, né, é quando a Receita Federal ela veio excluindo o ICMS-ST da entrada. Aí é que eu estou falando não do crédito de PIS e COFINS, mas desse CMS-ST que ele nos prejudicou de fato. E tem algumas, a gente, inclusive, Janaína, acho que é Janaína, temos Isso. feito ações ordinárias e mandado de segurança para questionar isso também, porque a decisão ela foi para tirar. Essa decisão ela não foi na entrada, então a gente discute isso também, apesar que isso é uma norma vigente hoje e que sim nos prejudicou. O problema é que essas legislações, elas são muito confusas, né? Uma diz que é tudo que gera custo na entrada. Aí vem uma outra que diz, não, gera o custo, mas tu tem que excluir o IPI, não recuperar o ICMS-ST. O contador vai ficar doido. Exatamente, Fernando. Vai porque espero que com a reforma tributária isso realmente seja pacificado, né? Isso é aquilo. Então, acabou. Eu acho que vai ser, né? Porque você vai tomar crédito da onde se pagou, né? Eu acho que um dos principais é isso que a reforma tributária vai ajudar, que é essa questão da não cumulatividade que a gente tem hoje, esses mecanismos, tributação monofásica, subção tributária. Imagina você ter 27 estados do Distrito Federal tratando de ICMS, subção tributária, como cada um quer. Tem estado que tem produto que é CST, tem estado que não é. Imagina como fica isso, parte tudo, o imposto que é recuperável, imposto que não é. Então, certamente a reforma tributária vai auxiliar muito nossa vida e dos contadores, especialmente. Olha aí como a gente é bem requisitado essa quinta técnica. Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo, Piauí, Pará acompanhando nossa live, viu, Fernanda? Olha, Então, que coisa boa! E eu dando alô só para a galera do Maranhão, então, pessoal, galera do Brasilzão todo aí nessa quinta pós-carnaval. Espero estar animando vocês aqui com conteúdo, todo mundo aí na ressaca. Alguns descansaram, mas alguns aproveitaram demais. Eu tô aqui rouca, ó. Fernanda, eu digo que o mundo tributário, ele é cheio de oportunidades, né? O que você relatou, comentou agora nessa uma hora aí de quinta técnica, o profissional contábil, né, que esse é nosso foco aqui, é o profissional contábil, olha o mar de oportunidades, né, no planejamento tributário. Então, pessoal, vamos valorizar o conhecimento. O conhecimento, a gente traz faturamento para dentro do nosso negócio. Não é isso, Fernando? É exatamente isso, assim, eu me senti à vontade para dar alguns desses insights para vocês, porque não adianta só a gente ter qualificação, né? Eu sei que aqui é a quinta técnica, técnica ela é o pressuposto básico para a gente aprender e aplicar o nosso conhecimento, mas a gente tem que ter essa postura, né, consultiva, estratégica, a gente tem que olhar para esse cenário tributário. Eu sempre tive essa postura, Fernando, de me entender como uma vendedora de serviço, né? Obviamente fazendo isso de forma ética,
de forma responsável, de forma conservadora. Que tudo que a gente tem é o nosso nome, a nossa credibilidade, é como a gente faz o trabalho de forma séria. Mas existe hoje muita coisa no tributário, contencioso, planejamento tributário, consultivo, transação tributária, gestão de passivo tributário. Tem muito. Você chega numa empresa e às vezes a gente tem uma tendência a querer oferecer serviços. Não, na verdade, a gente entende a particularidade do negócio, entende o que que a empresa vai precisar, e aí sim, a partir da análise, e aí que eu falo que sem contador a gente não consegue nada, é analisar a partir do que a empresa está fazendo, né, de como ela está caminhando, o que a gente pode oferecer para ela. Eu acho que é você fazer o diagnóstico da situação aqui, nacional, certificado digital, acesso sanitário, município, você precisa de informação para você entregar, né, algo que vai beneficiar seu cliente. Porque a Sim, gente fala assim, às vezes a gente fala, principalmente nesse mundo da recuperação tributária. Se você não fizer todo o procedimento de maneira correta, a retificação das obrigações acessórias, o pedido correto da PERDCOM, o acompanhamento se existe débito ou não em aberto para ser compensado, você receber ali um despacho decisório para você ter o tempo de recorrer, você queima o serviço todo que foi uhum, feito lá no início com sucesso, com êxito, verdade. né? E aí, no final, você estraga por falta de conhecimento de alguma parte do processo, né? E você coloca o cliente totalmente em risco, né? Assim, só o que a gente vê no mercado hoje, pessoas que vendem esse trabalho, né? Vendem fraudando, vendem, criando aventuras jurídicas, né? Vão lá, realizam um monte de compensação, aparece, some com crédito, aparece, some com débito, cria crédito, manipula as informações, muitos acontecem, muito. Isso a gente sabe que é uma consequência que está lá na frente, né? Para as empresas. Então, vale mesmo a pena fazer o trabalho de forma ética e com muito cuidado, né? Com muito cuidado. E eu digo assim, não é só fazer ali o levantamento do crédito, claro, você tem que ter uma planilha Excel, um sistema. Hoje você consegue fazer esse levantamento de qualquer meio, né? Seja Sim, Excel, sistema. Mas é todo o procedimento para você chegar lá no, no final, né? Que é a recuperação tributária propriamente dita para o seu cliente, o que êxito é efetivo ou o êxito, ou com a compensação, com o deferimento das perdas ou com a restituição da conta. Que exato, mesmo assim, o governo ainda tem 5 anos aí para exato, analisar. Né? exato. Então, é um segmento que hoje está em evidência, show, está em evidência, mas ao mesmo tempo é um segmento que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ter conhecimento de causa naquilo que você vá fazer, que vá apresentar para o seu cliente, porque um vacilo estraga tudo. Verdade. Minha amiga, é isso, a gente não tem mais perguntas. Foi bem rápido, mas foi bem intenso, foi bem prazeroso escutar, né, de uma pessoa que detém muito conhecimento. Então, agora, presencial, a gente pode dizer, primeiro, que já está no forno, né? Está sendo preparado com muito carinho aí pela Fernanda, com nós, a CRC, a presidente Ana, o VP de Desenvolvimento, Fernando José. Vai ser um evento jamais visto aqui no estado do Maranhão quando se fala de tributário. Não é isso, minha amiga? Eu queria agradecer, eu estou muito feliz pelo meu encontro com o Fernando, com a Ana, pessoal, a equipe toda do CRC Maranhão, desde o meu primeiro contato, eu não imaginava que eles me receberiam, tão bem e me apoiariam num projeto tão bacana que a gente quer levar para o Maranhão. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Projeto grande, a gente vai querer todo mundo que está aqui participando, quem é do Maranhão, quem é dos outros estados. E já já, quando a gente tiver mais informações, passamos tudo para vocês. Muito obrigada, Fernando, por hoje também, pelo convite, Nada, estou à pela disposição parceria. sempre. Tenho certeza que
primeiro encontro assim de muitos. Muito obrigada pela oportunidade. Lisonjeada de você me convidar aqui para a Quinta Técnica. É um desafio para quem é advogado, porque a gente sabe como é com o contador. Vocês cobram mais de nós, né? No sentido de mostrar sim potencial, conhecimento. Então, eu fico muito feliz. Eu me senti muito lisonjeada. Queria agradecer a todos vocês. Nós que agradecemos a parceria e é isso aí, eu acho que é uma troca. A gente com conhecimento contábil, baseado nas normas contábeis, vocês aí do lado do direito, né, baseado no estudo do direito tributário, na Constituição, né, trocar conhecimento. Isso daí a gente tem certeza que fazendo isso de boa fé, né, só temos a ganhar as ambas profissões. Obrigada, Fernando. Obrigada, Tchau, pessoal. Foi um tchau. prazer inenarrável. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Abraço. Abraço.